Ô pessoal, tudo bom? Eu estou aqui de volta, né? Nós estamos na página 13. Nessa aula vamos falar sobre os avanços tecnológicos e o capitalismo financeiro. Olha aí, acompanha, ó. Materiais mais resistentes, máquinas mais produtivas e novas fontes de energia foram condições essenciais para o avanço industrial. Veja algumas informações sobre essa importante inovações tecnológicas que propiciaram o desenvolvimento da industrialização. Então vamos lá. Os motores de combustão interna. Até meados do século XIX, predominavam os motores a vapor, movido principalmente pela queima de carvão. Eles funcionavam por combustão externa, isto é, o combustível era queimado fora da máquina, o que limitava sua potência. A partir de 1870, no entanto, foram criados os motores de combustão interna, aumentando a potência das máquinas. Pouco tempo depois, o alemão Nikolaus August Otto construiu o motor de 4 tempos, que possibilitava o uso de derivados de petróleo como combustível. Então, pessoal, esse primeiro parágrafo, né, fala sobre o motor de combustão interna, né? Antes, os motores eram a vapor e tinham uma potência limitada, certo? Vamos falar sobre a ampliação do uso do aço. O aço é uma liga metálica que tem o ferro como principal componente. Durante a primeira Revolução Industrial, cerca de 1780 a 1850, as técnicas disponíveis não permitiam a produção do aço em grande quantidade e o preço acessíveis. Isso só foi possível com a invenção do conversor Bessemer em 1856, criada pelo engenheiro inglês Henry Bessemer. Na década de 1890, o aço já havia substituído o ferro na indústria de construção naval inglesa. Então, pessoal, o aço ele possibilitou, né, o avanço, por exemplo, dos edifícios, né, de grande altura. Também foi possível a construção de barcos cada vez, né, maior e melhor. Também foi possível construir armas de fogo, né, porque é um metal mais forte do que o ferro e menos pesado. Então possibilitou vários avanços tecnológicos. Vamos ver aqui, os geradores de corrente elétrica. No decorrer do século XIX, vários pesquisadores estudaram a aplicação da eletricidade. A partir de 1870, com a invenção dos geradores de corrente elétrica, foi possível o uso comercial dessa forma de energia, que tinha a vantagem de ser silenciosa e limpa, podendo ser transmitida a longa distância e de forma ininterrupta. Durante a Segunda Revolução Industrial, ocorreram tantos avanços tecnológicos que alguns estudiosos também a chamaram de Revolução Científico-Tecnológica. Esses avanços propiciaram o aumento significativo da produção industrial, implicando em mudanças na organização do trabalho e nas políticas adotadas pelas potências industriais. Leia o texto a seguir. Uma característica marcante da Revolução Científico-Tecnológica é o impulso extraordinário que ela deu para a consolidação da unidade global do mercado capitalista. Nesse sentido, se a primeira revolução industrial dera origem a unidade produtiva relativamente modesta,
As fábricas, pelo elementar de suas máquinas e o limitado número de trabalhadores, esse novo salto produtivo gerou gigantescos complexos industriais com equipamentos sofisticados e de grande escala, como as turbinas elétricas ou as usinas siderúrgicas, envolvendo em cada unidade até dezenas de milhares de trabalhadores. Esse prodigioso escala na produção, obviamente, tanto implicava uma corrida voraz pelas disputas das matérias-primas disponíveis em todas as partes do mundo, como também exigia a abertura de um amplo universo de novos mercados de consumo para absorver seus excedentes maciços. Foi essa ampliação na escala das demandas e das exportações que gerou o fenômeno conhecido como neocolonialismo ou imperialismo, que levou as potências industriais na segunda metade do século XIX a disputar e dividir entre si as áreas ainda não colonizadas do globo, ou restabelecer o vínculo de dependências estreitas com as áreas do passado colonial. Então, pessoal, aqui fala que as novas tecnologias impulsionou os complexos industriais, gigantesca, até com milhares de trabalhadores. Isso fez com que a demanda, tá, por mercadorias, por mercado consumidor e também por matéria-prima crescesse bastante. Então isso influenciou num processo que nós vamos chamar de imperialismo ou neocolonialismo, que nós vamos ver, né, nas próximas aulas. Tá certo? Então vamos virar aqui a página. Certo, pessoal? Agora nós estamos na página 14 e nós vamos falar sobre capitalismo financeiro. Tá bom? Olha aqui, ó. A grande concentração de capital ocorrido durante a segunda revolução industrial resultou na passagem do capitalismo industrial, também chamado de concorrencial, para o capitalismo financeiro. Durante a primeira revolução industrial, a principal característica do capitalismo era a livre concorrência, principalmente entre os capitalistas ingleses. As indústrias eram de pequeno e médio porte, geralmente sob direção familiar, e seu crescimento decorria do reinvestimento dos próprios lucros, caracterizando o capitalismo industrial. No entanto, o crescimento acelerado da economia capitalista no final do século XIX favoreceu a formação de grandes empresas que dominavam a produção, o preço e a distribuição das mercadorias, acarretando a falência das empresas menores. Além do acúmulo dos lucros, a capitalização das grandes indústrias foi garantido pelo investimento de grandes banqueiros. Desenvolveu-se assim o capitalismo financeiro, fruto da unificação do capitalismo industrial com o capital bancário, em que empresas gigantescas monopolizavam a produção em determinado ramo industriais. Então, pessoal, nós vimos a mudança, né, do capitalismo industrial, concorrencial, tá? Dominado pelas pequenas empresas, para o capitalismo financeiro, onde os grandes conglomerados, né, partindo da união entre o capital, né, capital financeiro e a indústria, então favoreceu o surgimento do capitalismo financeiro ou monopolista, acarretando na falência das pequenas indústrias. Tá certo? Então aqui, ó. O que caracterizou o capitalismo financeiro? As principais características do capitalismo financeiro são o monopólio, a concentração de capital, a eliminação da livre concorrência. Essa prática ocorreram
sob 3 formas principais: o trust, o holding e o cartel. O que é trust? Fusão de várias empresas em apenas uma, que assume o comando com o objetivo de concentrar e dominar toda a fase de produção, distribuição e consumo. Isso aqui é o trust, tá, pessoal? Fusão de empresas. Holding ocorre quando empresas de médio porte tornam-se subsidiária de uma grande empresa. O controle da ação por parte da grande empresa ajusta o mercado a seu favor, já que ele acaba estabelecendo o padrão dos preços para eliminar a concorrência. Então, pessoal, isso aqui são o holding, né? Quando as empresas grandes dominam das pequenas, tá? Se juntam, tá certo? Agora o cartel. Acordo entre empresas que atuam no mesmo ramo da economia, com o objetivo de evitar a concorrência e estabelecer a convenção quanto à fixação dos preços e nicho de mercado. Ou seja, vamos dar um exemplo aqui: os postos de combustível, né? Que eles são concorrentes entre si, mas eles podem combinar preços, tá? Não, vamos combinar aqui, né? Então a gasolina é R$100. Então você não tem opção, tá? Isso aí é um cartel. Isso é proibido, né, pessoal? Olha aqui, ó. Aqui é uma bolsa de valores, né? Local de negociação de ações de empresas. Além dos empréstimos dos bancos, os grandes empresários podem obter recursos dividindo o capital de suas empresas em ações e vendendo-as para investidores. Uma ação corresponde a uma pequena parte do patrimônio de uma empresa. Assim, quem comprar, por exemplo, 10% da ação de uma empresa, torna-se dono de 10% dessa empresa e passa a receber 10% do lucro que ela obtém. Ao fracionar o capital de sua empresa em ações e vende-se aos investidores, os empresários obtêm o dinheiro no momento da venda das ações e evita o pagamento de altos juros dos empréstimos bancários. Um exemplo aqui, pessoal, é a Petrobras, né? 49% das ações são de investidores estrangeiros. O governo, ele tem, em caso, 51%, né? Ele tem a maioria das ações. Então, mais ou menos 50% das ações é da iniciativa privada, não é do governo. Essa outra metade que é. Então, pessoal, até mais, tá bom? Vamos estudar.